Eu vou falar agora de algumas funções trigonométricas, mas eu vou me concentrar basicamente primeiro nas funções seno, cosseno e tangente, tá certo? Então a gente vai entender o que são as funções trigonométricas inicialmente, tá certo? Funções trigonométricas. E basicamente o que é que eu quero mostrar para vocês é que toda função, né, ela é um y igual a f de x, onde eu vou ter aqui, como é que eu posso escrever aqui de fato? A parte de x determina quem? O domínio, e a parte y vai determinar para nós a imagem da função. Por que isso é tão importante? O domínio ele me diz até onde meu x pode ir. E a imagem determina o que é que y retorna para mim. Ou seja, ela vai determinar para mim quem são os valores de y para os valores de x que eu fornecer para ela. Tá bom, gente? Então não tem nenhum bicho de sete cabeças. Opa, caiu. Deixa eu ajeitar. Beleza. Pronto, show de bola. Ajeitou. Então, basicamente, o que eu quero dizer a vocês é que dentro do domínio eu coloco o argumento da minha função, tá certo? Então é importante dizer que o argumento da função trigonométrica é quem? É um ângulo, tá certo? É um ângulo, tá? Então basicamente é um ângulo que pode ser em graus ou radianos. Não se esqueçam disso. Então o argumento é quem? É quem eu coloco lá no eixo de x. Então, por exemplo, o que é que eu posso dizer? Que se eu tivesse uma função, vamos colocar aqui um exemplo básico, a função f de x igual ao seno de x, tá certo? Então essa parte do x, ela é meu argumento, tá? Então ela vai ser meu argumento. É importante falar sobre o domínio, né? Então vamos falar sobre o domínio dela. Então x ela pode assumir qualquer valor real, né? Então, o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número real. É a imagem que é interessante, né, da função seno. A imagem da função seno, ela é quem? A imagem da função seno é um conjunto fechado de menos 1 que vai até 1. Ou seja, nenhuma função seno tem um valor menor do que menos 1 ou um valor maior do que 1. Tá certo? Então é um intervalo. Não importa qual o valor de x que você vai colocar. Ela não pode ser maior do que maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Tá certo? Isso é o fato, né? De cara a gente já está falando da função seno. Vamos falar da função cosseno também, queridos? Então, na função cosseno, f de x, a gente já tem uma coisa mais interessante. Na função cosseno de x, você tem o domínio, né? O argumento é o mesmo, né? Domínio. O domínio vai ser qual? O domínio também é qualquer número real. Ou seja, qualquer número desse que vocês já conhecem, tá certo, gente? Só a imagem, né? A imagem é que vai ser interessante, né? Que também vai ser parecida com a função cosseno, com a função seno. Ela vai de menos 1 até 1, que também é um intervalo, ok? Pronto, falei da função seno, falei da função cosseno. Faltou uma, né, para a gente falar. Que função é? Eu vou falar agora da função tangente. A função tangente, ela tem uma característica interessante, né? A função tangente, deixa eu ver, a função tangente, eu escrevo como f de x igual a tangente de x. Né? Tem alguns que colocam tan, tá certo? Senão não tem problema algum.
E a função tangente, ela tem uma característica interessante, cujo domínio dela, ela realmente é conjunto dos números reais. E a imagem, professor? A imagem, vou fazer uma surpresa para vocês. Ela também assume qualquer número real. Tá? Diferentemente da função seno e da função cosseno, né, que tem uma imagem que é bem limitada, né, mas a função tangente não. A função tangente não possui esses limites da função seno e da função cosseno. Tá? Ela podendo assumir qualquer valor. Aí eu vou mostrar aqui rapidamente, de forma bem grosseira, como é que é o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. Né? Vamos lá colocar aqui, nem se preocupem em saber o número desse cartão, que esse cartão aqui já está completamente inutilizado. Então eu vou colocar aqui a função, deixa eu colocar aqui a função, as duas funções eu vou tentar colocar no mesmo gráfico, tá, gente? Eu vou colocar aqui alguns intervalos, ó, em y e em x. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais ou menos no mesmo lugar, de menos 1 até 1, ok? E vou colocar um intervalo de 0, né? Vou colocar aqui um intervalo de 90 graus. 90 graus é quanto? 90 graus é π sobre 2. Vou colocar um intervalo aqui de π, que é 180. Vou colocar 3π sobre 2, que é 270, e colocar 2π. Aqui, menos π sobre 2, e a gente deixa assim. A função seno, se vocês se lembrarem bem, ela começa de onde? Ela vai começar do zero. Né? Ela vai começar para a gente do zero, tá certo, gente? É uma função que ela é uma função ímpar, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre funções pares e funções ímpares. Eu vou desenhar isso daqui para me ajudar a guiar, tá? Então ela começa do zero, né? Quando o ângulo é zero, a função também é zero. Tá certo? E ela é total em x igual a 1. Né? Volta para o zero em π. Ela é mínima em x igual a 3π sobre 2 e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou ter isso aqui, ó, a função seno. Né? Ela tem este formatinho aqui bem bonitinho, né? Parece uma onda, né? Não é à toa, né? As oscilações elas são descritas por funções trigonométricas. Né? Então eu vou chamar isso aqui de seno de x. Já a função cosseno, ela é muito parecida com a função seno, só que ela está defasada de 90 graus. Então ela começa em 1, né? Se a gente se lembrar bem, ó, ela vem para o zero quando o seno é 1, ela é menos 1 quando o seno é 0, ela é 0 quando o seno é menos 1, e ela é 1 de novo quando o seno é 0, e assim por diante. Né? E se você prestar bem atenção, ó, uma defasada da outra, né? Bem parecida as duas, né? Então podemos dizer, por exemplo, né, que a função seno, a função seno e cosseno estão defasadas de π sobre 2, uma em relação à outra. Tá certo? Então há uma defasagem, né? Então para as próximas aulas a gente vai dar uma olhadinha depois em algumas outras características e a gente vai conseguir falar sobre outras funções. Gente, muito obrigado e até a próxima.